Boa tarde, pessoal. Vamos fazer agora uma aula de condutores em equilíbrio eletrostático. Tá? É uma parte que não é uma parte fundamental, né? É o final da eletrostática. Tá? A partir dessa aula, na próxima, está começando a eletrodinâmica, né? Então, vamos terminar a eletrostática. Então, o que vem a ser o condutor em equilíbrio eletrostático? Aquele condutor em que as cargas já cessaram o movimento organizado. Então, pode existir movimento de carga, mas movimento caótico. Tá? Então, não tem um movimento organizado. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o potencial elétrico deve ser constante, porque o que provoca a corrente elétrica é justamente a DDP, a diferença de potencial elétrico. Ou, se você pensar em termos de força, né, o que vai acontecer em termos de força? Você vai ter que o campo elétrico deve ser nulo, porque nele, né, no interior dele, porque se houvesse campo elétrico, ia ter movimento, né? Então, é isso que está acontecendo. Então, no interior do condutor, né, o campo elétrico é nulo e o potencial vai ser constante porque não tem DDP. Tá? Então, tá aí o nosso resuminho. O que vai acontecer com a distribuição de cargas? Se ele for um condutor esférico, as cargas vão se distribuir uniformemente devido à sua simetria, né, pela superfície do condutor. Contudo, se ele não for, né, esférico, o que acaba acontecendo é há uma maior concentração de cargas elétricas, né, nas regiões em que o raio de curvatura é menor. Então, por exemplo, aqui deveria ter uma concentração maior do que, por exemplo, numa outra parte. Tá? E você tem aqui, né, as cargas em excesso ou falta, né, vão estar alojadas na superfície. E no interior você não vai ter carga elétrica em excesso ou falta. Tá? Então aqui é um equilíbrio. Lembre-se que carga elétrica você vai ter, porque é composto de átomo e o átomo em si é composto de carga. Né? Não tem em excesso ou falta. Tá? Bem, vamos pegar o condutor esférico em equilíbrio eletrostático. Então você pegou uma esfera de raio R, né, e você vai eletrizar. Então o que vai acontecer? No caso aqui, do exemplo que eu peguei, né, a carga é uma carga positiva. Tá? Então você tem aí no interior, né, e na superfície o potencial vai ser o mesmo. Tá? À medida que você sai, esse potencial cai como se toda a carga tivesse colocada no ponto zero. Tá? Então, é como se a carga toda tivesse aqui. Né? Já o campo elétrico, no interior vai ser nulo. No exterior vai ser como se a carga tivesse colocada no centro. A exceção vai ficar por conta na superfície, que você vai ter metade desse valor aqui. Então, aqui esse valor é um valor limite. Ele não vai ter esse valor, veja, o ponto aqui é aberto. Tá? E aqui você vai ter na superfície KQ sobre 2R ao quadrado. Imediatamente fora dele já vai ser o quê? KQ sobre R ao quadrado, em que R é essa distância. Tá? Então não é uma função contínua. Dá uma olhadinha aqui no gráfico. Tá? Já esse outro, pelo menos, ele é contínuo. Tá certo? Então, eu recomendaria que você, para estudar essa parte, anotasse essas equações do condutor esférico, fizesse os gráficos, fizesse o desenho, né? Porque para você pensar no ponto exterior é fácil. É você lembrar, né, que é a mesma situação de você ter toda a carga colocada no ponto central. No interior, bem, o potencial é constante, né, e o campo elétrico é nulo. Tá? E na superfície, para o potencial é igual ao potencial do interior e, né, para o campo elétrico vai ser metade do ponto imediatamente fora da esfera. Tá? Então, tá aí. A gente também define o que vem a ser a densidade superficial de carga, sigma, né? E o sigma vai ser o quê? Vai ser a carga dividido pela área, ou pela área da superfície. Tá? Então, no caso do condutor esférico, como você tem que a área da esfera é 4πr ao quadrado, então vai ser carga por 4πr ao quadrado. Né? Dá para você definir a capacitância ou a capacidade.
Isso aí vai ser importante quando a gente for estudar depois o capacitor. Aqui ainda não é capacitor, aqui é só um condutor que está eletrizado. Então essa capacidade ou capacitância vai ser a carga pelo potencial que ele está. A unidade dele vai ser o Faraday. Então, fazendo um exemplo, né, qual a capacidade eletrostática de uma esfera com raio igual ao raio da Terra? Então, o raio da Terra, né, é de 6,4 vezes 10 a sexta metros, e a constante eletrostática do vácuo ou do ar de 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, veja, como você tem que a capacidade do condutor esférico é raio sobre a constante do meio, então vai ficar o 6,4 vezes 10 a sexta dividido por 9, né, vezes 10 a nona. Então isso vai dar 7,1 vezes 10 a menos 4 farads, né, 0,71 milifarad. Então não chegou nem a 1, né, milifarad. Tá? Como você tem que o raio do Sol é em torno de 100 vezes o raio da Terra, também nem o raio do Sol daria uma esfera com o raio do Sol não daria um Faraday. Tá? Então o Faraday você pode perceber que é uma unidade de capacidade muito grande, e você vai trabalhar sempre com submúltiplos do Faraday. Tá? Então é isso. Bem, exercícios que aparecem também nessa parte de eletrização. Você tem duas esferas, cada um com uma carga, as esferas têm raios distintos e você coloca em contato. Então quando você coloca em contato, você né, acaba propiciando o equilíbrio eletrostático, todas elas passam a ter o mesmo potencial elétrico, né? E aí o que elas vão acabar armazenando de carga vai depender da capacidade de cada uma, né? Então, veja, você tem a capacidade, o potencial elétrico vai ser, né, dado pela soma de cargas dividido pela soma de capacidade, tá? E as cargas vão ser a carga vezes o potencial de equilíbrio. Então, usando isso, você acaba montando um sistema e acaba resolvendo o seu exercício. Tem depois um exercício desse, a gente faz como exemplo para você ver. Um outro ponto interessante para destacar aqui dessa parte é quando você tem um objeto em forma de ponta, né, que eu estava falando lá, que você vai ter uma maior densidade, né, de carga nas pontas. Não quer dizer que a maior carga está aqui. Não, a maior carga vai estar lá, mas aqui vai ter uma densidade maior. Bem, vamos passar para os exercícios, que aí eu acho que fica um pouco mais claro o assunto. Primeiro exercício, com relação ao condutor esférico, eletricamente carregado em equilíbrio eletrostático, assinale o que for correto. Então, deixa eu pegar aqui. Então, tá aí o exercício, vamos fazer agora aqui na nossa mesinha, né? Então, vamos lá. O campo elétrico resultante nos pontos internos do condutor é nulo. Tá, isso aí é verdadeiro. Então, vamos marcar aqui, né, verdadeiro. Segundo, o potencial elétrico em todos os pontos internos e superficiais é constante. Também é verdadeiro. Está de acordo com o condutor em equilíbrio eletrostático. 4. Nos pontos da superfície do condutor, o vetor campo elétrico tem direção perpendicular. Sim, se for positivo para o lado de fora, se for negativo para o lado de dentro. Então, está verdadeiro. 8. As cargas elétricas em excesso distribuem-se uniformemente no interior do condutor, somente se for um condutor esférico, né? Se ele for um condutor qualquer, essa afirmação não é verdade. Falso. A intensidade do vetor campo elétrico para pontos externos é constante? Não. Vai variar com o inverso do quadrado da distância em relação ao centro do objeto. Então, essa também ela vai ser falsa. Então, não está correto. Então, se é para somar, né, os números correspondentes às afirmações aqui, vai ser 1 mais 2 mais 4. Isso aí vai dar 7. Exercício 2. Uma esfera condutora descarregada, potencial elétrico nulo, de raio de 5 cm isolada, encontra-se distante de outra esfera condutora, de raio igual a 10, carregada com carga elétrica de 3 microcoulombs.
Em seguida, liga-se uma esfera a outra por meio de um fio condutor longo, até que se estabeleça um equilíbrio eletrostático entre elas. Nesse processo, a carga elétrica total é conservada, e o potencial elétrico em cada condutor esférico isolado, descrito pela equação Kq sobre R, onde K é a constante de Coulomb, né, a constante do meio, e Q é a carga elétrica e R é o raio. Tá? Supondo que nenhuma outra carga elétrica se acumule no fio condutor, determine a carga elétrica final em cada uma das esferas. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aí. Bem, portanto, né, como eu tenho uma situação de equilíbrio, né, o que você vai ter é que o potencial elétrico vai ser o mesmo. Então o potencial elétrico da esfera 1, né, é igual ao potencial elétrico da esfera 2. Então você vai ter, né, que potencial de 1 é igual ao potencial de 2. Então isso vai dar que K Q1 sobre, né, o raio, né, no caso aqui R1, é igual a K Q2 sobre R2. Então vamos simplificar, tá? E você vai ter então uma relação de raios aqui, né? Ó, de carga também. Q1 sobre o Q2 é igual a R1 sobre R2, né? Então isso dá para você substituir os valores, né? Então você tem aqui, ó, vamos ver os valores. Você vai ter que o raio da primeira é igual a 5, né? E o raio da segunda é igual a 10. Tá? Então essa relação vai ser o quê? Você vai ter que 10 Q1 é igual a 5 Q2. E portanto o Q2 é igual a 2 vezes o Q1. Então aquela que tem o raio maior guarda a maior parte da carga, né? Mas não vai mudar o total. Então a soma total continua sendo 3. Então você vai ter que o Q1, que é a carga depois do contato, mais o Q2 continua sendo os 3 que ele tinha aqui no começo. 3 microcoulombs. Tá? Então você tem duas equações, né? Vamos montar aqui um sistema, né? Então vamos resolver o sisteminha agora. Então você vai ter que 2Q1, eu estou substituindo essa equação aqui. Então vai ficar Q1 mais 2Q1, que é igual a 3 microcoulombs. Quer dizer, Q1 igual a 1 microcoulomb. Se o Q1 é igual a 1, o Q2 vai ser igual a quanto? Igual a 2 microcoulombs. Então eu achei os valores finais das cargas das esferas. Tá resolvido o exercício. Terceiro exercício. Um condutor esférico em equilíbrio eletrostático, representado pela figura a seguir, tem raio igual a R e está eletrizado com uma carga Q. Então, analise as afirmações. Tá? Então, você tem aí três afirmações. No ponto A, o campo elétrico e o potencial elétrico são nulos, né? Ele vai ser constante, mas não é nulo. Depois, na superfície da esfera, o campo vai ser potencial sobre a raio. Terceiro, no ponto C, o potencial elétrico é dado por Kq sobre R. E quarta, no ponto C, distante do ponto A de 2R, né, você tem que o campo elétrico vai ser potencial sobre 2R. Então, vamos lá, vamos fazer isso aí, a gente já resolve. Então, temos aí a primeira afirmação, né, que o campo elétrico e o potencial são nulos. Bem, o campo elétrico sim, né, mas o potencial é da superfície. Então, primeira afirmação tá errada, falsa. Tá? Depois, na superfície da esfera, o campo vai ser o potencial dividido por R. Tá, eu sei que o campo, né, elétrico, né, nesse ponto da superfície é igual a 2, ou melhor, é igual a K Q sobre 2R
ao quadrado. E eu tenho que o potencial é igual a KQ sobre R. Então, se você substituir um no outro, ou dividir um pelo outro, você vai ter que o campo elétrico em B pelo potencial em B é igual, né, KQ sobre 2R ao quadrado, KQ sobre R. Então, vamos simplificar isso. Olha, a constante do meio não importa, a carga também já foi, o R também já foi, né? Isso aqui vai dar, então, 1 sobre 2R. Né? Conclusão, o campo elétrico em B é igual ao potencial em B dividido por 2R. Né? E ele falou que era R. Então, né, essa afirmação também está falsa. Tá? Terceiro, no ponto C, o potencial elétrico vai ser dado por KQ sobre R. Não, falso. Né? No ponto C, o potencial, então da terceira ali, o potencial em C é igual a KQ sobre o quê? Sobre D, distância. Só que a distância é em relação ao centro. Se aqui é R, o potencial em C vai ser KQ sobre 2R. Então é falso. Tá, então, por enquanto, não tem nenhuma correta. Vamos ver a última, né? No ponto C, distante do ponto A de 2R, tem-se que o potencial, sim, é o que a gente acabou de provar. Então, o que está correto, né? Aproveitando já a continha que tinha sido feito aqui, que era para a superfície, né? Eu imagino que vai dar a mesma coisa. Vamos ver aqui no ponto C, né? No ponto C, o campo elétrico em C. Vamos ver. Deixa eu fazer aqui, ó. Quarta afirmação. O campo elétrico em C vai ser KQ sobre a distância. A distância vai ser 2R elevado ao quadrado. E o potencial ali vai ser KQ sobre, né, 2Rs. Então, isso vai dar KQ sobre 4R ao quadrado. Então, se você dividir um pelo outro, né, o campo elétrico em C pelo potencial em C, você vai ter KQ sobre 4R ao quadrado e dividido por KQ sobre 2R. Então, vamos tirar aqui, ó. Não importa o valor do K, não importa o valor aqui. Esse por esse vai dar 2 e R ao quadrado por R simplificou. Então, isso vai dar o quê? Vai dar 1 sobre 2R. Então, né, terminando, você vai ter que o campo elétrico, né, a partir dessa relação, o campo elétrico em C é igual ao potencial em C dividido por quem? Por 2R. Né? Vamos voltar lá na afirmação para ver? Né, ó, tá certinho. Então, essa tá correta. Então, isso é a resposta certa. Resposta certa. Então, somente a 4 está correta. Resposta do exercício é a resposta B. Quarto exercício sobre a gaiola de Faraday. Né? Então, é um curioso dispositivo que serve para comprovar o comportamento de cargas elétricas em equilíbrio. A pessoa no interior não sofre descarga, né? E você tem ali, pode fazer a descarga que for, né? Ele está protegido. Por quê? Porque no interior do condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico vai ser nulo e não há movimento de portador de carga. Então, ele está isolado, tá? Então, vamos ver aqui, tá? Você vai ter qual a resposta correta? É a resposta E, né? Porque nessa experiência conclui que o campo elétrico interior da gaiola é inteiramente nulo, que é o condutor em equilíbrio eletrostático. Tá? Então, a resposta E está fácil. Quinto exercício. Um condutor esférico de 20 centímetros de diâmetro está uniformemente eletrizado, com carga de 4 microcoulombs e em equilíbrio eletrostático. Em relação ao referencial no infinito, o potencial elétrico de um ponto P, que está a 8 centímetros do centro condutor.
Então veja, né, 8 centímetros do centro e ele tem 20 centímetros de diâmetro. Então ele quer saber qual vai ser o potencial. O potencial vai ser dado, né, pelo potencial do interior, né? Então vamos lá, vamos fazer esse exercício. Você sabe que o potencial no interior do condutor esférico, né, ele é dado por K, Q sobre R, em que R é o raio. Então você tem que esse potencial no interior é igual a 9 vezes 10 a nona. O valor da carga é de 4 vezes 10 a menos 6, dividido pelo raio. Se o diâmetro é 20, quer dizer que o raio é 10 centímetros, 0,1 metro. Então isso vai dar 36 vezes 10 a terceira dividido por 10 a menos 1 vai dar 10 o quê? A quarta. Então isso é igual a 3,6 vezes 10 a quinta volts, né? Tá feito. Então a resposta aí é a resposta A. Tá bom? Pessoal, próximo passo. Eletrodinâmica, tá? Então aí a gente vai varrer a eletrodinâmica também em corrente elétrica, né? Leis de Ohm e circuitos elétricos, tá? É o próximo passo. Vou estar preparando essas aulas e acho que em 1 ou 2 dias a gente vê isso aí. Um abraço a todos.